Bem-vindos ao podcast Diário do Poder. Meu nome é Tiago de Vasconcelos, aqui com os jornalistas Cláudio Humberto e Pedro Luiz Rodrigues. Hoje, um convidado especial, o economista Marcos Keller. Como vai o senhor? Tudo bem, Tiago, Cláudio, Pedro. É um grande prazer ter sido convidado para participar do podcast de vocês, não só pela audiência, mas como pelo número da audiência, mas pela qualificação também dos nossos espectadores. Eu espero trazer algumas ideias aqui, algumas um pouco controversas, mas eu espero que ao final os argumentos que eu venha colocar tornem elas um pouco mais palatáveis. Aproveitando que a gente tem um economista aqui no podcast, um especialista realmente, e eu preciso perguntar, é uma dúvida que eu acho que todo brasileiro tem. Tivemos uma reforma tributária agora, essa reforma vai criar um imposto único, partido em dois. Dizem que vai ser, então, a maior taxa do mundo, por volta dos 29%, 28,5%, 29,5%. Me explique, pelo amor de Deus, como é que a gente paga tanto imposto nesse país? Realmente, a carga tributária brasileira, com ou sem reforma, e é preciso deixar claro que a reforma ela não vai trazer nenhuma modificação no percentual da carga tributária em relação ao produto do país. A gente chama da relação tributo-PIB, pretende se manter a mesma, mas a nossa relação tributação, carga tributária sobre o PIB é muito elevada para a renda per capita do Brasil. Nós atingimos, sem considerar o FGTS, que é um tributo para todos os fins, 32,5% no ano passado. Se nós somarmos o FGTS e mais o Sistema S, SESC, SENAI, esse tipo de coisa, que também é uma tributação, a gente coloca mais 2%, já estamos pulando aí para 34,5%. Nós temos uma tributação importante no Brasil, que são os royalties, participações especiais, contribuição de exploração mineral. Somando todos os royalties e as contribuições desse mercado extrativista do Brasil, nós temos mais 1% do PIB, alguma coisa como 107 bilhões. Então, o nosso numerinho já deu mais um pulo aí. E uma coisa que eu pretendo explorar um pouco mais na nossa conversa aqui, se a gente tiver oportunidade, é a magnitude um pouco inédita e extraordinária que existe no Brasil de uma tributação invisível, que são subsídios cruzados nos preços públicos. Energia elétrica, Como é que água, se dá? saneamento, esse tipo de coisa. Como é que se dá essa tributação? Isso se dá, Cláudio, pela existência de preços múltiplos na sua conta de luz, na sua conta de água. E podemos falar, inclusive, no gás também, por outros caminhos, né? Como que isso funciona? Esse tema, inclusive, ganhou uma proporção maior no debate em função de que o governo vai definitivamente acabar com qualquer cobrança, com qualquer tarifa de energia elétrica para quem consome até 80 kW mês. Mas hoje já existe uma tributação muito grande dos maiores consumidores que estão subsidiando os menores consumidores. Como que isso funciona? Se você tem a chamada tarifa social, porque você está no cadastro único, o preço que você paga pelo kilowatt consumido é muito menor do que o preço que as pessoas que não têm subsídio pagam. Não é isso? Então, na verdade, é como se tivesse dois preços. Um preço que tem um tributo negativo, digamos assim, porque ele é tão baixo que ele é menor. Se você tirar toda a tributação dele, quem está pagando esse preço está pagando menos do que o custo e menos do que a tributação. Em contrapartida, empresas e consumidores, pessoa física, que tem um nível de consumo maior e que não estão no cadastro único, estão pagando 100%, 150% a mais do que esse valor básico que é pago pelos consumidores de mais baixa renda. Né? Lembrando que nós temos no mercado hoje aproximadamente 400 bilhões de reais de energia elétrica.
E isso é alguma coisa como 4% do PIB. E nós temos um nível de subsídio tão grande aí que a gente já pode chutar alguma coisa como 150 bilhões, pelo menos. É uma espécie de tributação na forma de tarifas mais elevadas para eu poder ter tarifas mais baixas É para esse muito outro dinheiro. público. 150 bilhões, nosso número aí vai pular mais um pouco, viu, Thiago? Sim, mais um e pouco Soma aí por para cento. mim 1,5% Tá, a gente nessa conta. já estamos em 36%. A mesma coisa acontece com o fornecimento de água, né? À medida que o seu consumo vai aumentando, e se você quiser olhar, chegando em casa hoje, Cláudio, dá uma olhada na sua conta de água, você vai ver que existem gradações. Então, para os primeiros 5 mil litros, o preço é mais baixo. De 5 mil a 10 mil, sobe. E assim sucessivamente. Quando você vai olhar o preço que você paga por cada 1.000 litros de consumo, ele pode chegar a 2 a 3 vezes o preço que é pago por uma pessoa que também está no cadastro único de um nível de consumo mais baixo. E não é um nível de consumo, digamos assim, miserável. É um nível de consumo razoável. No meu trabalho, em que eu me detive um pouco mais longamente sobre essa questão, uma pessoa que consome 15 mil litros, quer dizer, não é um consumo muito aquém da necessidade de uma família normal. É impressionante. Tem uma questão que também eu gostaria que é suscitada pela reforma tributária, que é assim, além dessa carga total, né, que pode ficar ali próxima dos 30%, maior do mundo, tem em contrapartida, assim, eu gostaria de saber a sua avaliação técnica, né, se a impressão que me dá é que é tanto imposto e as pessoas terão, sobretudo profissionais liberais, por exemplo, né, e o setor de serviços, esses setores serão tão gravemente, brutalmente afetados com o aumento do tributo que vai começar a haver sonegação. Quer dizer, a impressão que me dá, né, é que não vai demorar muito esse imposto, esse aumento, se tornar na prática inócuo, na medida em que as pessoas vão sonegar, vão encontrar maneiras de sonegar, e a receita do governo vai até cair, né? A receita do tributo que tentaram aumentar, e que aumentaram de fato, pode até cair. E isso faz sentido? Essa descrição que você fez é tecnicamente perfeita e tem um nome na economia. Chamamos curva de Laffer. Se você começa a aumentar muito a tributação, quando você começa a aumentar a tributação, a receita de tributos vai subindo, até que ela chega num ponto máximo de suportabilidade da própria economia, das pessoas, etc. E aí você começa a ter um nível de queda na arrecadação total, porque a sociedade, de uma maneira ou de outra, encontra um jeito de equilibrar esse máximo que ela suporta. E pode acontecer não só por sonegação, mas simplesmente pelas pessoas pararem de entrar no circuito econômico. Uhum. Então, você cria um desincentivo tão grande ao empreendedorismo, ao trabalho, etc., e aí o produto começa a cair. Então, mesmo que você tenha uma alíquota elevada de tributação, você acaba tendo uma queda na sua arrecadação total. Então, essa descrição que você fez aí, ela não é leiga, é técnica. E tem um nome que é curva de Laffer. A gente a gente tem visto, né, diversos empresários que reclamam da quantidade. Bom, primeiro, como é difícil a contratação, a gente viu recentemente alguém falando de que o Bolsa Família realmente é difícil de você contratar quando existe a concorrência do Bolsa Família na questão da renda das pessoas, né? É difícil para o empregador concorrer com o governo nesse sentido. O cadastro único também paga, eu vi ontem, são 13 bilhões e meio de reais mais ou menos por mês. Eles dizem que pagam R$666 por mês para cada... Média, né? Em média, cada pagamento, ticket médio, né, do Bolsa Família é de R$666. Dá mais ou menos esses 13 bilhões e meio por mês. Existe uma forma de criar-se uma porta de saída para essa montanha de benefícios que existem, benefícios sociais? Porque o presidente, por exemplo, o presidente Lula gosta muito de reclamar do fato de que a gente não tem... Ele é contra benefícios fiscais para empresas, etc. e tal. Os grandes beneficiários dessas isenções fiscais são Vale e Petrobras. A própria Petrobras são grande beneficiário. Tem uma forma de equilibrar isso? A gente tem algum mecanismo que o governo
se utilize, que possa melhorar, interferir nesse desequilíbrio? Agora, também tem, só para complementar, né, eu me lembro de uma frase do então senador Jarbas Vasconcelos, de Pernambuco. Ele dizia que o programa Bolsa Família é o maior programa de compra de votos que existe no planeta. Até por isso, o governo não tem interesse de promover uma porta de saída para aquilo. E ali é o eleitorado cativo, que é regiamente ou regularmente remunerado, né? Mas eu também não vejo, acaba que o Estado, os governantes ficam prisioneiros disso. Ainda que um novo governante, né, assuma o cargo, etc., e resolva acabar com aquilo, ele vai ter problemas, né? Vai ter problemas eleitorais muito sérios, né? Como é que o país sai dessa? E isso é também um tributo? Isso é um tributo desses tributos indiretos que a gente está conversando? Não, aí eu acho que a gente está falando da forma como o tributo é dirigido, que é uma questão muito importante quando se discute distribuição de renda também. As pessoas às vezes ficam muito fixadas em como você extrai a arrecadação. Mas é muito importante, do ponto de vista da distribuição de renda, olhar como essa tributação é dirigida. Então, claramente no Brasil hoje, nós temos uma classe média que ela suporta, através de planos de saúde, os seus gastos com saúde, no mercado privado, pagando por isso. A mesma coisa se dá na educação, quer dizer, quanto maior a renda, maior a probabilidade de a família estar mandando seus filhos para um colégio pago, colégio privado. Então, quando a gente olha a rede social brasileira na educação e na saúde, ela claramente tem um viés mais pobres. O que não é uma coisa necessariamente ruim, e nem ruim. É bom que seja dessa maneira. Mas o que me surpreende é que essa questão não é considerada. Não é? Então, quando se diz que o pobre é que paga imposto no Brasil, ou que o pobre, pelo menos assim, ele paga proporcionalmente mais do que os ricos, se esquece primeiro de que essa primeira afirmação é falsa. Os pobres não pagam proporcionalmente mais do que os ricos. Eu espero na nossa conversa aqui deixar claro essa minha posição um pouco controversa em relação à mitologia prevalecente hoje. Mas também o direcionamento dos recursos públicos ele tem uma focalização importante na saúde e na educação. Quando nós formos vermos os números relativos a isso, eu acho que vai ficar mais claro qual é o peso que isso tem em termos de redistribuição de renda real no Brasil. Especialmente saúde e educação. São valores muito elevados e quando a gente pega o valor per capita que é gasto, e aí, isso é uma coisa do senso comum, quanto mais pobre a família, mais ela é beneficiada por esse serviço de saúde e educação. Essas famílias, inclusive, não têm renda para recorrer a serviços privados de saúde e educação. É muito claro que existe uma desconcentração de renda também pelo lado do dispêndio. Tá? É muito importante. Agora, você tocou numa questão, e a sua pergunta foi exatamente o seguinte, quer dizer, será que o Bolsa Família não está grande demais? Será que ele não está demorando tempo demais? Aí eu vou falar como leigo, Cláudio e Tiago, porque eu realmente não é um assunto do meu conhecimento. Essa é a área social e etc. Eu não tenho muito o que opinar. Mas a minha impressão, como economista, é que se um programa é bem sucedido, ele tem que reduzir ao longo do tempo a dependência das pessoas e não aumentar. Então, me parece que um indício para avaliar o Bolsa Família, nesses termos, é a sua própria durabilidade e extensão, que parecem que nunca acabam. Uhum. Né? Se diz muito que o Bolsa Família é um programa que tem condicionalidades, mas me parece que a condicionalidade essencial, que é aquela temporal, quanto tempo que uma família pode dispor dessa renda extraordinária, não é? Até para que haja um incentivo para ela buscar outras formas de sobrevivência. Me parece que essa condicionalidade essencial, ela existe muito pouco no Bolsa. Mas aí, novamente, eu tenho que me penitenciar aqui, porque eu estou falando como leigo e é apenas uma opinião mesmo, uma impressão que eu tenho. Mas em termos econômicos, como é que, quer dizer, falando até em termos macroeconômicos, como é que o efeito de um Bolsa Família, de um programa como o Bolsa Família, influencia, vamos dizer, no longo prazo, os outros elementos da economia real, produção, crescimento, que só a distribuição
dos recursos, sem se levar em conta não só a durabilidade, o emprego das pessoas, mas também as metas de crescimento do país, porque o que eu percebo é que a coisa cresce e você não está zelando para o crescimento do país, né? Esses impactos, assim, do ponto de vista econômico, eles são duais. Eles ocorrem em duas frentes. Primeiro, no lado fiscal. Toda vez que você faz um gasto público, como Bolsa Família, ou pode ser qualquer outro gasto, né? Você faz com que a demanda aumente. E se a demanda começa a aumentar muito, necessariamente você tem que ter uma política de juros mais agressiva, né? Então, se o fiscal, em termos de gasto, começa a sair do controle, a política monetária tem que vir ao socorro para que não haja inflação. Então, nós temos cronicamente no Brasil uma taxa de juros real, ou seja, aquela que já desconta a inflação, muito elevada. Por quê? Porque é a forma que o país encontrou para lidar com esse excesso de gastos fiscais, né? Então, esse é a primeiro fronte do problema. O segundo elemento é que, à medida em que a renda que não deriva do trabalho começa a subir, você começa a gerar uma pressão sobre o mercado de trabalho. E aí é uma pressão de custos. Então, o empresário que já está pagando juros elevados ao investir para manter seu capital de giro, por causa do problema fiscal, ele agora tem que se deparar com uma outra coisa. A renda mínima que ele tem que oferecer para um posto de trabalho tem que ser maior do que se não houvesse o programa. Isso é uma questão óbvia, evidente. A gente chama de curva de indiferença. A pessoa já está ganhando, digamos, R$1.000. Suponha, a família já está ganhando R$1.000. Para você fazer com que essa família, ou que o chefe dessa família, vá ao mercado formal de trabalho, não adianta você oferecer o salário mínimo, que hoje está em torno de R$1.500. Né? A oferta vai ter que ser maior. Aliás, é um problema frequente, sobretudo no interior do país, né? No Nordeste e tal, de carência de mão de obra. As pessoas não querem trabalhar porque já estão amparadas de alguma maneira por programas sociais do governo. Então, e elas estão sendo racionais. Elas são estão sendo 12... perfeitamente racionais. Elas estão olhando para a situação delas. Quanto que vale para mim ir para o mercado formal, perder esse benefício? Quanto que eu tenho que ganhar para isso? É um salto que ele está dando, inclusive com risco, né? Então, os programas sociais, eles têm esse duplo impacto. Pela dimensão que o Bolsa Família tomou, ele tem um impacto fiscal, e aí nós estamos falando de juros, etc. E ele tem um impacto sobre o mercado de trabalho, que torna mais custosa a mão de obra. Então, esse empresário agora, ele vai ter que ganhar rentabilidade para pagar juro alto com um custo mais alto também. Então, se a gente for olhar dinamicamente, é uma situação bastante complicada para a economia brasileira em termos de perspectiva de crescimento futuro. Como é que vai fazer? Vai pegar empréstimo no banco para investir no Tesouro Direto? Essa é a lógica agora. Todo mundo vai ter que fazer uma loucura dessa para poder se virar. Eu queria entender um pouco também. Recentemente, a gente teve, voltando um pouco à reforma tributária e essa questão da taxação, a gente viu o governo tentar retroceder. Mas eu não vou aumentar apenas o IOF, vou aumentar outros impostos também. O IOF um pouco menos, e essa foi a solução encontrada politicamente para essa questão. Tudo isso para dizer que as contas do governo não estão fechando no fim do ano. E já em 2025 essa conta não vai fechar. Como se explica as contas do governo não se fecham? Como é que isso acontece? gasto. Exatamente. Eu acho que é o que a gente está falando. Quer dizer, o Brasil talvez tenha construído uma rede de amparo social e, ao que tudo indica, a intenção do governo é ampliar essa rede, ampliar os benefícios dessa rede. Talvez nós tenhamos construído uma rede de proteção social maior do que a capacidade de geração de tributos que a nossa economia tem. Esse é um ponto muito importante. Quando nós comparamos com o México, por exemplo, a tributação hoje, a carga tributária do México em relação ao PIB
ela é bastante inferior à brasileira. Eu vou checar o número aqui, que eu não... Eu tinha visto no artigo do senhor, 34% no Reino Unido, se eu não me engano, me chamou a atenção, um pouco mais de 34%, e por volta dos 26%. O México tem hoje uma carga tributária sobre o PIB de 14%, é menos da metade da brasileira, né? A China tem 22%, o Chile tem 20,8%, Israel é um estado que vive em guerra, tem despesas militares altíssimas, 32%. Então, o Canadá, que é um país que tem uma rede de proteção social invejável, 33%. Né? E os Estados Unidos, que é o país mais rico do mundo, com a renda per capita muito elevada, quase que o dobro da renda média dos europeus, que já são um continente rico, 34%. Então, realmente, é muito difícil você pensar num crescimento sustentável de longo prazo se nós mantivermos essa carga tributária em relação ao tamanho total do produto. E mais ainda, quando os programas sociais parecem estar começando agora também pressionar o mercado de trabalho, que é um custo importantíssimo na economia. Vincular o aumento de benefícios a aumento do salário mínimo, esse tipo de ação que o governo toma tem nos colocado nesse buraco. Mas eu queria entender, tem um caminho para sair? Qual é a saída? Bom, o caminho para... Quando se diz que você atingiu o equilíbrio das contas públicas, você está dizendo que a sua tributação é perfeitamente capaz de cobrir as despesas. Uhum. Mas isso não significa que você está na melhor situação possível. Porque eu posso ter uma carga tributária tão elevada que me permite equilibrar nas contas, mas num nível de tributação tão alto que o investimento de longo prazo ele começa a cessar, ou começa a ficar num nível muito baixo. E aí, as nossas perspectivas de que daqui a 20 anos ou 30 anos, cada brasileiro seja 50% mais rico do que é hoje, ou 100% mais rico do que é hoje, elas vão desaparecer. E aí o Brasil vai continuar nessa trajetória de relativamente ir se empobrecendo. Não que nós estejamos nos empobrecendo, mas do ponto de vista relativo, sim. Os países estão nos passando, né? E esse processo ele vai seguir, é inexorável. Ô Marcos, eu queria até chamar atenção para um dado que eu vi publicado hoje, que mostra de 85 a hoje, né, países como a China tiveram um aumento do seu PIB de 30 vezes, multiplicou-se por 30. A Índia, 11. O Brasil, 2,7 vezes. Eu quero dizer o seguinte, eu tive na China numa missão econômica em 83, não é? E naquela época o PIB brasileiro era igual ao PIB chinês, 400 bilhões de dólares. Como a nossa população era 10 vezes menor, nós éramos relativamente 10 vezes mais ricos do que a China. Hoje essa situação se reverteu. Está bem que não precisaríamos crescer 30 vezes, que é um modelo, nós não somos a China em termos de sociedade, não é? Mas temos, comparativamente, a Índia, que cresceu 11,7%. Me parece que... 11 vezes, né? Cresceu 11 vezes, enquanto o Brasil, nesse período todo, cresceu 2 vezes, quer dizer, 2,7 vezes. Me parece muito pouco para que a gente consiga ter um papel, né, ter uma sociedade mais rica e uma posição internacional, que aí entra o meu chapéu de diplomata, mais compatível com o tamanho do Brasil. Não interessa sermos grandes e estamos exportando bem na área só de produtos agrícolas, mas em outras áreas fundamentais que fazem o poder de um país, de uma nação, a gente vai capengando. E eu vejo que o lado econômico fica nos amarrando demais, quer dizer, né? Não precisava multiplicar por 30, mas também 2 é muito pouco, 3 é muito pouco. Em 40 anos, né? 40 anos. Sim, mas o que faz uma economia crescer no longo prazo, fora dessas pequenas variações anuais ou semestrais, que as pessoas ficam muito fixadas, mas quando você olha para o longo prazo, é o aumento da produtividade. E como você aumenta a produtividade? Você aumenta a produtividade aumentando investimento. Porque, em geral, a produtividade ela está intrinsecamente ligada ao tipo de tecnologia, ao tipo de investimento que você está fazendo, né? Então, se eu vou comprar uma máquina hoje, eu vou comprar uma máquina que
possivelmente mais moderna, com uma capacidade de produção maior, com um custo de manutenção menor, etc, etc. Então, se eu tenho taxas de juros nos níveis que o Brasil tem, o meu incentivo a crescer o parque industrial, crescer o parque econômico em geral, os investimentos em geral, é muito menor. Isso está se refletindo nesse dado que você colocou. É isso que está acontecendo com o Brasil e é isso que vai continuar acontecendo. Porque os juros são só uma manifestação, é o termômetro, né? Ó, tem um negócio errado aqui. Né? A pessoa tem que ter um nível de rentabilidade, o empresário tem que ter um nível de rentabilidade excepcional para conseguir competir com os juros que são cobrados na economia. Então, ele está o tempo todo olhando, olha, eu estou correndo risco empresarial, natural. Eu tenho uma série de inseguranças jurídicas, eu tenho uma série de inseguranças, inclusive, de como é que vai ser o desempenho econômico, como é que vai ser a tributação, se ela vai continuar aumentando, se não vai, e eu posso aplicar no título do Tesouro Direto, como você citou. É esse o dilema essencial. E aí, a nossa produtividade não cresce porque o nível de investimento é muito baixo. Não é? Costuma-se dizer, é uma tese também que é muito dita, de que o empresariado brasileiro ele seria ineficiente em relação à competição externa e que, por isso, o Brasil tem uma economia fechada e se o Brasil abrisse mais a economia, seria possível uma melhoria do nível de vida das pessoas, porque a gente teria acesso a mais produtos e tudo mais. Eu concordo que, de fato, quanto mais aberta a economia, maior a eficiência. Sem dúvida. Mas a questão que a gente tem que se perguntar é se as empresas no Brasil são intrinsecamente tão ineficientes, por que as empresas eficientes não vêm para cá ganhar esse mercado de uma maneira muito fácil e simples? Mas o que a gente enxerga é o contrário. O que a gente enxerga são muitas empresas que estavam no Brasil e foram embora. Então, essa é a pergunta essencial. Então, essa ineficiência que existe, sem dúvida nenhuma, na economia brasileira, ela é do empresário ou ela é do nosso modelo econômico? Uhum. Todo o arranjo econômico é hostil ao aumento da produtividade, hostil ao investimento, etc. Então, essa é a grande pergunta. E eu acho que esse dado que você trouxe, Pedro, ele reforça esse diagnóstico. É um diagnóstico mais ou menos óbvio, porque ele é muito fácil de a gente perceber na nossa própria vida, não é isso? Então, se eu preciso comprar uma casa para morar e eu vou pagar juros reais de 5%, 6%, 7% ao ano, significa que se eu comprar uma casa de R$1 milhão, eu vou ter que arrumar 70 mil por ano para pagar os juros. Certo? Se o juro fosse 2, eu teria que arrumar só 20 mil. Então, é algo que é muito fácil das pessoas perceberem por que uma situação macroeconômica desequilibrada, cronicamente desequilibrada, leva ao país não conseguir se enriquecer ao longo do tempo. Simplesmente porque ele não investe. E o futuro comprometido também, né? Eu ouvi alguém falando com muita pena das crianças que ainda vão nascer, porque elas é que vão ter que pagar a dívida pública brasileira, né? Você vê algum risco a continuar as coisas como nesse caminho? Algum risco de um calote? Muita gente, muitos brasileiros, milhões de brasileiros estão investindo em Tesouro Direto, por exemplo, né? É um apelo irresistível. Muita gente tem lá o IPCA mais 7,4. Né? Quem é que não... Né? Quem gosta de renda fixa investe facilmente em títulos assim. Isso é sustentável? Você tem algum temor com relação... Porque uma das coisas que se falou, foram faladas naquela semana que todo mundo ficou esperando o que é que o governo ia apresentar como alternativa ao decreto do IOF, falou-se inclusive nisso. Era um adiamento do pagamento desses títulos. E isso acabou não se concretizando. Você tem algum temor com relação a isso? Olha, Cláudio, eu acho muito difícil fazer algum tipo de previsão nesse sentido, mas intuitivamente todos nós sabemos que quanto maior for a proporção da dívida em relação ao PIB, mais aumenta a probabilidade de um calote em algum momento do tempo, não é? Ou se não um calote, a solução clássica que é dada, que é você gerar inflação, e gerando inflação você come o valor desses passivos do governo, mas que também é uma solução extremamente ruim. Nós somos todos aqui, com exceção do Thiago, vivemos a superinflação, né, persistente.
Eu comprava gibi nessa época. Foi assim que eu aprendi a inflação, O que era inflação? porque a revistinha da Turma da Mônica mudava de preço de um dia para o outro na banca de revista. Exatamente. Uma coisa inacreditável. Então você chegou a pegar isso um pouco Peguei. né? Então, é isso, quer dizer, vai haver um calote, etc. É possivelmente não dessa maneira mais dramática, né, de o governo anunciar uma moratória, alguma coisa desse tipo. Mas o que vai acontecer é esse prolongamento de uma situação de baixo investimento, de baixo crescimento, possivelmente com uma inflação persistentemente alta e possivelmente crescente, né? Que pode gerar outros problemas. Quer dizer, o Brasil pagou muito caro pelo Plano Real. E foi uma coisa espetacular que nós tivemos. Para quem viveu a época pré-Plano Real, a gente sabe que a gente ganhou com isso, né? A estabilidade relativa da nossa moeda. E um dos caminhos para lidar viciosamente, quer dizer, uma solução ruim, é o aumento da inflação. Agora, pode haver um calote clássico? Tudo pode acontecer, né, Cláudio? Principalmente agora, a gente está vendo que o mundo agora está se tornando um mundo mais surpreendente, né? Os fatos estão acontecendo de uma maneira muito acelerada e os imprevistos estão acontecendo de uma maneira mais acelerada. Ninguém esperaria, por exemplo, que os Estados Unidos passassem a ter uma política protecionista. E pouco em razão desse tema que nós estamos conversando agora, que é o crescimento da dívida pública americana em relação ao PIB, especialmente depois da Covid, mas é algo que aconteceu em quase todos os países do mundo, mas de uma forma muito expressiva nos Estados Unidos, né? Então, surgiu, né, essa demanda, digamos assim, por políticas protecionistas nos Estados Unidos, que é o país mais aberto do mundo, sempre foi, né, a locomotiva compradora do mundo inteiro. Então, a gente está entrando num mundo um pouco diferente também, porque a geopolítica está mudando de uma maneira muito acentuada e tal. Está muito difícil, sempre foi difícil prever o futuro, né? Mas agora eu acho que está ficando um pouquinho mais difícil ainda, né? São 12 os estados no brasileiros, 12, onde existem mais beneficiários do Bolsa Família do que carteiras assinadas. Né? A maior parte, eu acho que a totalidade no Norte e Nordeste, desses 12 estados. Em Alagoas, o meu estado, houve um período em que 60% da economia estava assentada no setor sucro energético. Né? Hoje em dia, 60% estão no Bolsa Família. Impressionante. E você sabe que em economia hoje é cada vez mais valorizado o aspecto cultural, as atitudes das sociedades, as atitudes prevalecentes, as atitudes em relação ao trabalho, poupança, né? É muito importante também o papel das instituições, né? Como é que funciona o judiciário? Como é que funcionam os contratos? Qual é o nível de criminalidade na sociedade? Todos esses fatores que antes eram um pouco relegados na análise econômica, que ela ficava muito fixada nesses indicadores macroeconômicos, né? Juros, PIB, crescimento, etc., inflação. Hoje se começa a olhar com muito cuidado para essas outras variáveis, que são as que, no fundo, determinam, no longo prazo, como é que a sociedade vai andar. Então, nós tocamos aqui nessa questão de que o aumento do custo do Bolsa Família, ele tem um aspecto macroeconômico, pressionar a conta pública, pressionar juros, etc., mas ele tem um aspecto também sobre o mercado de trabalho, sobre a oferta da economia, capacidade de produção da economia, porque a mão de obra tende a ficar mais cara e mais escassa. Mas nós temos um terceiro aspecto que a gente poderia tentar aprender sobre isso, que é o que acontece numa economia em que as pessoas começam a acreditar que elas podem ser dependentes do governo durante a vida inteira. Em termos de atitude frente ao trabalho, frente à poupança, frente à estabilidade familiar. Não é? Existem estudos hoje que mostram isso muito claramente. Nos Estados Unidos, eu vi esse dado outro dia, eu posso passar para vocês depois, em que a performance escolar das famílias que têm a presença do pai e das famílias que não têm a presença do pai é radicalmente diferente. Então, uma família que eles chamam, né, em inglês de intacta, ou seja, tem pai e mãe, o desempenho escolar das crianças dessa família é muito superior
ao desempenho escolar das que só tem a mãe, né? E o que é interessante é o seguinte, nas famílias intactas, os dados não permitem concluir que existe um gap, uma diferença de desempenho por raça. Então, a família intacta de brancos, de negros, ou de hispânicos não brancos, eles têm um desempenho semelhante. Você começa a ver uma diferença de desempenho muito grande nas famílias em que não existe a presença do pai. O que isso tem a ver com tudo isso que a gente está discutindo? À medida em que as pessoas começam a acreditar que a estabilidade da família que ela está formando não é importante, porque de uma ou de outra maneira vai haver uma assistência social que vai cuidar desse problema, nós estamos criando repercussões que a gente nem imagina sobre as atitudes de longo prazo, sobre as formas de convivência, sobre os hábitos de poupança, de trabalho, de estudo, tudo isso é muito relevante quando a gente pensa no longo prazo, nesse dado aí, né? Será que daqui a 30 anos a gente pode estar 10 vezes maior, 4 vezes maior ou 1 vez maior só, né? Nós temos que olhar para esses aspectos também culturais, comportamentais, de atitude. Marcos, eu queria voltar um pouco à questão da taxação, decreto de IOF, etc. Eu queria que você nos ajudasse a refletir sobre a questão dos investimentos externos, né? O Brasil tem ativos que são considerados baratos, tem a bolsa é considerada barata e tal, isso atrai muito investidores. Tem aí os ativos do Tesouro Direto que são muito atraentes também. Mas o decreto impõe 3,5% de tributação para quem manda dinheiro para cá, para quem tira dinheiro do Brasil. E aí eu fico perguntando, por que o sujeito vai concordar em perder de largada 3,5% em imposto investido no Brasil, cujo futuro não é lá muito certo, confiável? É um país com insegurança jurídica, é um país que... Enfim, com os problemas que o Brasil tem, o sujeito certamente vai preferir investir essa grana em lugar em porto mais seguro, né? Como é que você avalia isso? Essa tributação aí que inesperada, isso pode ser pior do que pode produzir um fenômeno de fazer com que o governo, na verdade, acabe reduzindo sua receita? Na verdade, o IOF incide sobre a remessa daqui para fora, né? Seja de quem tem investimento agora e vai repatriar, seja de quem queira fazer investimento no exterior. De qualquer maneira, o IOF sempre é considerado um imposto, sempre foi considerado, e é por isso que ele pode ser mudado de um dia para o outro, como um imposto regulatório, ou seja, ele não tem um fim de arrecadar. A finalidade dele é fazer pequenos ajustes em mercados muito específicos, como se fosse assim, eu colocar um pouquinho mais de sal, um pouquinho menos de sal, em algumas áreas bem específicas. Quando eu uso o IOF de forma generalizada e ele começa a ser uma parcela muito importante da arrecadação, é porque tem algum problema. Por quê? Porque a economia ela funciona muito em função do crédito, né? Então, a intermediação financeira significa o quê? Eu me privo de fazer algum consumo no momento atual, coloco meu dinheiro no banco, recebo juros e o banco entrega esse dinheiro que eu poupei para alguém que quer investir mais do que a disponibilidade de caixa dele. Então, o empresário ele tem 1 milhão, quer comprar uma máquina de 3. Ele pega 2 milhões emprestado no banco, vai pagar juros sobre esses 2 milhões. É isso que acontece. Então, a intermediação financeira, ela transforma essa poupança que eu faço no investimento do empresário. Grosso modo. É claro que pode financiar consumo também e tudo mais. Mas para a nossa discussão aqui é importante esse exemplo. Por quê? Porque à medida que eu coloco imposto na intermediação financeira, que é o que o IOF faz, eu torno mais caro o investimento, sem remunerar a pessoa que colocou o dinheiro na poupança. Então, assim, investir começa a ficar muito mais caro do que o próprio sacrifício que eu fiz para não gastar o dinheiro agora, não é? Então, assim, uma intermediação financeira eficiente é muito importante para o crescimento econômico. Isso é uma coisa meio óbvia, né? Porque
Quanto maior a taxa de juros, mais eu quero poupar. Mas quanto maior a taxa de juros, menos a pessoa quer investir. Então, o equilíbrio se dá em função disso. Se a taxa de juros começa a ficar muito baixa, pouca gente vai querer poupar, muita gente vai querer investir, vai haver um desbalanço e vai ter um ponto de equilíbrio numa taxa de juros qualquer, não é? O que a gente sabe em macroeconomia é que se o governo gasta pouco, você tende a ter uma taxa de longo prazo mais baixa e, não havendo muita tributação aí na intermediação financeira, as pessoas ficam muito bem ajustadas, tanto quem está poupando quanto quem está tomando dinheiro emprestado para investir, né? Então, assim, no Brasil nós estamos numa situação agora em que o OF, na prática, se tornou um imposto arrecadatório. Isso é muito ruim também. Até porque, eu sempre, desculpe interromper, mas nas poucas aulas de economia que eu tive na vida, tipicamente imposto era tratado como algo, um mecanismo, uma ferramenta do governo para desincentivar, né? Era imposto do pecado, isso é uma expressão muito utilizada aqui no Brasil também. É justamente para você deixar de consumir álcool, cigarros, etc e tal. Então, se você está triplicando o imposto de operações financeiras, em tese não está desincentivando operações financeiras, tanto a pessoa que vai poupar não tem interesse em poupar, tanto a pessoa que quer investir não tem interesse em investir. Exato, você falou tudo, porque na verdade é o seguinte, quando você coloca um imposto na transação financeira, na operação financeira, o que você está fazendo é colocando uma cunha, né? Então, se houver essa cunha, eu vou estar recebendo 4 de juros. Você está pagando 7. Estou dando um exemplo um pouco exagerado aqui, mas para ficar claro o entendimento. Então, assim, está muito caro para você, mas está muito barato para mim. Então, vai começar a ter muito pouca poupança em relação à necessidade de investimento, né? Porque cria esse descompasso. Quem está ficando com esse meio é o governo. Uhum. Né? Então, se o governo não ficasse com nada, eu ganharia 5,5 e você pagaria 5,5, entende? A conclusão, então, Mas a saída para esse problema, como sempre, parece isso óbvio para todo mundo, o governo precisa cortar gastos. Eu acho que não existe nenhuma análise consequente hoje no Brasil que não chegue a essa conclusão. Basta nós vermos o tamanho da nossa carga tributária no Brasil em relação a outros países que são semelhantes a gente, né? Nós já estamos chegando quase na carga tributária de países desenvolvidos. Isso não faz sentido. Marcos, e temos exemplos assim muito desafiadores, assim muito intrigantes, né? Até empolgantes em certos aspectos, como é o exemplo, por exemplo, de Javier Milei na Argentina. Lá ele meteu a tesoura, a motosserra, né? Ele saiu cortando tudo. E o fato é que ele está recuperando a economia da Argentina, que virou o novo xodó aí dos investidores e tal. E ele costuma dizer que imposto é roubo. Você tende a concordar com ele nessa definição do imposto? E qual a avaliação que você faz? Porque, assim, enquanto o Brasil está nessa situação, andando de lado ou andando que nem caranguejo, né? A Argentina está voando, né? Quando começa a voar, pelo menos, né? O que é que o Brasil precisa de um libertário aqui? Qual a sua avaliação disso tudo? Cláudio, eu não sou muito bom de política, então, assim, eu tenho um pouco de dificuldade de comentar sobre esse tipo de coisa. Mas, assim, pegando o caso do presidente Milei, eu acho que ele reforça um enigma que existe no Brasil. Porque o presidente Milei está tomando as medidas que são as medidas necessárias, porque ninguém é contra imposto. Já se disse que imposto compra a civilização, não é? Eu preciso ter imposto para ter um mínimo de civilização, e de fato é isso. O problema é o tamanho da carga tributária. Essa que é a questão. Então, eu acho que o presidente Milei está tocando nessa questão. Tem que reduzir a carga tributária. Não é que vai acabar com a carga tributária, mas você tem que reduzir a carga tributária. E quando você reduz a carga tributária, você reduz a inflação, você permite a redução da inflação, um custo mais baixo, você incentiva o investimento, você diminui a eficiência, você aumenta a eficiência global da economia, porque, em geral, o Estado, quando ele intervém na economia, ele o faz de maneira ineficiente, né?
Então, tem todos esses ganhos que nós estamos percebendo na Argentina. A inflação agora de maio foi de apenas 1,5%. Imagina, quando ele ganhou a eleição, a inflação estava rodando em alguma coisa como 150%. Então, é realmente uma façanha. Mas o enigma nosso é o seguinte, que o presidente Milei está dando o exemplo agora, mas os asiáticos já nos deram esse exemplo há muito tempo. Qual é a fórmula para se enriquecer? A fórmula para enriquecer é você ter um gasto fiscal moderado, um gasto fiscal que seja suportável pela economia e liberdade de mercado. Se possível, o máximo possível de abertura econômica. Quando você reúne esses elementos, o crescimento ele vem. Né? Nós temos países que eram paupérrimos na Ásia e estão nos ultrapassando. Veja o exemplo do Vietnã. E eu acho que existem exemplos de crescimento na Ásia sob regimes políticos autoritários. A gente não precisa de copiar essa parte da fórmula, não é necessário. Mas a gente precisa de copiar a parte virtuosa, a parte econômica da fórmula, que é moderação no gasto público, conseguir uma taxa de juros de longo prazo mais baixa, ampliação do nível de investimento, não é? E com isso a gente vai conseguir dar um salto que o Brasil merece dar. As pessoas ficam... realmente está se tornando esse enigma, né? Por que o Brasil está parado há 40 anos? O que a gente está fazendo de errado? Os exemplos no exterior abundam. Nós temos N exemplos do que tem que ser feito. Mas, por alguma razão, o nosso sistema político e econômico não consegue entregar, não consegue copiar essa fórmula. É uma fórmula que já virou senso comum. É interessante a gente lembrar alguns exemplos internacionais, não é? Que morei, por exemplo, em Bangladesh. Quando eu estive lá, muitos anos atrás, eu falei, aqui o desafio para o crescimento econômico vai ser um negócio enorme, porque a população é igual a do Brasil, território equivalente ao do Ceará, clima amazônico, e passados aí 30, 40 anos que você tem hoje, você mencionou Vietnã, se eu não me engano, você tem uma Bangladesh que era considerado o país impossível de se desenvolver no caminho do crescimento. Né? O que eu temo aqui no Brasil é que o país, com essa riqueza toda que nós temos, potencial, agricultura, não é? Você vê o agronegócio, em geral, sempre atacado porque tem excesso de poder econômico. Quer dizer, na verdade, quem está sustentando o Brasil hoje com as exportações é o agronegócio, não é? Mas você não vê políticas públicas que definam os rumos que o Brasil deve seguir daqui para o futuro. Tudo bem, você está criando bolsas, você está criando uma rede de proteção social, aquilo que você fala, mas tem um limite. Né? O que nós queremos para o futuro? Chega de olhar para o espelho retrovisor, vamos para frente. Não é? Não podemos ficar... Né? O que eu noto, inclusive, muitos colegas meus do Itamaraty que se formaram com aquela mentalidade da década de 40, não é? Que você tinha que fazer reformas, um pouco assim, chamaria comunizante. Eu acho que o Brasil já passou essa fase. Eu acho que nós já temos aí uma população, quer dizer, que está grande, relativamente bem formada, mas para fazer o quê? Né? Você tem que dar diretrizes. O que eu sinto hoje, né, depois de 40 anos de jornalismo e de diplomacia, é que o Brasil está sem rumo. Qual é a importância de você definir o caminho? Quer dizer, além das políticas que você possa adotar na área econômica. Como é que você vê isso, Marcos? Eu acho que é um pouco o que a gente vem falando aqui, né, nos últimos minutos nessa conversa. É copiar um pouco esse modelo. Gasto fiscal moderado, liberdade econômica, o máximo possível de abertura da economia. E aí acontece a mágica, porque quem faz o crescimento econômico é o setor privado, não é? Então, quando você cria essas condições, começa a acontecer alguma coisa nas entranhas da economia que a gente não sabe direito o que é, mas a história já provou que vai acontecer, começa a acontecer essa mágica, né? O investimento começa a aumentar, o empresário começa a investir cada vez mais em longo prazo, ele passa a correr cada vez mais risco, ele começa a buscar a tecnologia
que seja mais economizadora de mão de obra e de custos. Então, começa a acontecer essa mágica na economia. A capacidade de arrecadação do Estado aumenta exatamente porque a economia está crescendo, não é porque ele está aumentando a alíquota, mas é porque a economia está crescendo. E vai se formando um círculo virtuoso em que o Estado também começa a fazer algumas coisas em termos de infraestrutura que às vezes o setor privado não tem condição de fazer por problemas de coordenação, que a gente chama mais tecnicamente, mas essa coisa mesmo de infraestrutura, de ponte, às vezes estrada, ferrovia, né, esse tipo de coisa, em que é possível o setor privado atuar, claro, em muitos casos, em outros é um pouco mais difícil. Mas quando você tem um Estado desamarrado de um déficit crônico em função de gastos sociais excessivos e você passa a ter um setor privado que investe mais agressivamente, a mágica ocorre. Né? E ela ocorre e ela cria condições para ocorrer cada vez mais. Isso que é o interessante. Né? Porque começa a surgir também as mudanças de atitude, uma série de elementos que hoje se sabem que são muito importantes para o crescimento econômico. Agora, eu queria fazer um comentário sobre um comentário que você fez, Cláudio, com relação à reforma tributária. Parece bastante óbvio hoje que a reforma tributária vai ter como um dos seus efeitos aumentar a tributação de serviços e reduzir a tributação sobre bens. E o que a gente vê claramente pelos dados é que quanto menor a renda, mais o acesso a serviços é feito através do Estado. Ora, os serviços providos pelo Estado, por definição, não têm tributação. Não é? Mas a classe média, que paga colégio, que paga saúde, à medida que os serviços começarem a ficar relativamente mais caros em função da maior incidência de tributos em serviços, ela vai ter uma queda adicional de renda real. A gente chama de renda disponível. O que é sua renda? Sua renda é o que você ganha menos você paga de tributo. Isso a gente chama de renda disponível. Então, à medida que a classe média se deparar com custos maiores nos serviços que ela adquire, a renda disponível da classe média vai cair. Esse processo de transferência de renda muito forte, muito rápido e que parece contínuo, ele está acontecendo em tempo real, né? Ele vai trazer consequências redistributivas muito fortes e possivelmente até mudanças de atitude. Eu tenho uma última pergunta, a gente está chegando no final do nosso horário. Uma pessoa comum com R$1.000, onde ele bota esse dinheiro? Bom, enquanto... Se só tem R$1.000 é duro, né? E como diz na minha terra, a alegria de pobre é pagar a conta. Exato. Sobrou R$1.000, a renda disponível do cidadão é de R$1.000. Tá Quando chega no fim do mês, ele deve guardar esse dinheiro aonde? A pergunta é, ele tem alguma dívida? Sem dívida. Dívida. Ele não está endividado Sem e tem dívida. R$1.000. Bom, aí ele está no paraíso, né? Porque o Brasil, para quem tem disponibilidade financeira, realmente é um país bastante gratificante. É possível, como o Cláudio falou, você obter uma rentabilidade de inflação mais 7% comprando título público. Em tese, é um ativo mais seguro da economia. Né? Tudo acabar menos o título público. Né? Então, quando você joga a tributação aí de 17,5% que acabou de subir, se você tiver uma inflação em torno de 5%, com uma rentabilidade bruta de 7% no título público, você tem 12%. 12%, tirando 17% de tributação, você vai ficar aí com 10%. Tira 5% da inflação, você está com uma taxa de juros de 5%, que é uma taxa de juros excelente. Né? Então é melhor comprar dólar, é isso. Não. Longe de mim ficar recomendando a compra de ativo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que a pessoa que tem disponibilidade financeira hoje ainda está numa situação muito favorável. E é o que nós estamos falando aqui. Você compra títulos públicos, né? Ou se você comprar mesmo uma LCI, uma letra de crédito imobiliário, uma letra de crédito agropecuária, etc., você tem rentabilidades que são muito superiores ao que a gente vê no resto do mundo. Evidente. Maravilha.
Eu tenho uma última pergunta, que é a seguinte. Um pouco pelas declarações do ministro da Fazenda, quando ele fala, ele diz tantas bobagens, às vezes, que a gente desculpa pelo fato de ele não entender nada de economia, como ele já disse isso publicamente, né? Ele já tem até vídeos dele afirmando isso. Mas observando as decisões da área econômica do governo, que é chefiada pelo ministro, é impressão nossa, leigos, né, cidadãos atentos, porém leigos, ou de fato não há vida inteligente na área econômica do governo? Cláudio, eu acho que as medidas econômicas de qualquer governo, elas devem ser avaliadas não tanto pela habilidade técnica ou capacidade técnica de quem está implementando, mas pelo substrato ideológico que aponta a direção dessas medidas, que aponta a direção dessas medidas. E obviamente, quer dizer, o governo atual, ele tem uma característica ideológica, ele tem um programa ideológico, e o programa econômico do governo, ele segue um pouco essa linha, que é uma linha que já foi mais comum na América Latina. Hoje ela é menos, ela tem um ibope menor, digamos assim, mesmo entre a população em geral, a gente percebe que mesmo pessoas de menor nível de instrução e etc., hoje não acreditam mais nessa capacidade do Estado promover o desenvolvimento, não acreditam mais num redistributivismo muito agressivo, esse tipo de coisa. Mas eu acho que sempre que a gente for avaliar a política econômica, realmente a gente tem que tentar entender o que é a verdade de quem está tocando essa política, não é? E aí ver se existe um alinhamento entre esse substrato ideológico da política e as medidas que estão sendo tomadas. Concordemos ou não com elas. Eu tendo a não acreditar em muitas coisas que prevaleciam no pensamento econômico dos anos 60, 70. Mas é um dado da vida, isso ainda tem um peso político. As eleições levaram à vitória do governo, que tem essas teses, que tem essas crenças. E eu imagino que são a equipe teses econômica ela está tentando implementar medidas que são alinhadas a esse tipo de crença. Mas há teses em jogo, a lógica, mesmo equivocada, mesmo ideológica, mesmo que à esquerda, há uma lógica, porque assim, a impressão que dá é que eles não sabem o que estão fazendo. Estão meio perdidos, assim, né? Estão mais perdidos do que cachorro em dia de mudança. E aí a gente não fica inseguro com relação a isso, né? Será que o que temos na área econômica é gente completamente desqualificada tomando decisões tão importantes? Cláudio, eu vou insistir um pouco nesse ponto. Eu acho que a política econômica, a política econômica que está sendo adotada hoje, ela é um reflexo das crenças político, ideológicas e econômicas do governo. E é natural que seja assim. E é importante que a população tenha essa consciência. Quando você escolhe um governo que tenha o tipo de crença A, espere uma política econômica do tipo A. Se você escolher um governo que tem o tipo de crença econômica B, a política econômica vai ser do tipo B. É claro que sempre podem ocorrer variações de habilidade técnica, né? Alguns governos têm, digamos assim, equipes mais proficientes, outros têm equipes menos proficientes. Mas eu acho que o mais decisivo é o rumo geral que é dado pela maioria política que forma o governo. Eu me colocaria dessa maneira, nessa questão que você colocou. Okay. Eu acho que temos sorte que a gente entende um pouco melhor, mas também temos todos um pouco de azar aqui nessa situação. Eu queria agradecer ao economista Marcos Keller pela presença aqui. A não ser que você tenha alguma outra. Não, por favor, desculpe. Pedro Luiz Rodrigues, muito obrigado. E fica já para uma próxima um retorno do senhor. Muito obrigado, Tiago. Muito obrigado, Cláudio. Muito obrigado, Pedro.
E eu espero que eu tenha contribuído para elucidar alguns dos pontos aí. E eu acho que essa conversa é interminável, né? Exatamente. É por isso Vou- que Não outras- faça o convite que eu volto. É, outras serão necessárias. Vai ser necessário, sem a menor dúvida. Muito obrigado. obrigado.